Se você recebeu um direcionamento claro do Senhor, se mantenha fiel a Ele. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que tem me ensinado muito, tá, gente? Eu já escutei várias pregações e toda vez que eu me debruço para estudar essa história, para ler essa história, para ouvir uma nova pregação sobre ela, eu tiro algo maravilhoso. E essa história, ela está em Atos 11. Na verdade, essa história, ela começa em Atos 10, que fala sobre a experiência de Pedro e Cornélio, né? Na minha Bíblia tem esse subtítulo aqui. Pedro e Cornélio, e aí conta a experiência, e em Atos 11 faz tipo um resumo da história, né? E é o relatório de Pedro. Por que que o título é esse? Se você recebeu um direcionamento claro de Deus, continue sendo fiel a Ele. Mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja incompreendido, em algum momento, Deus, Ele vai justificar e fazer com que as pessoas entendam que foi Ele. Essa história, ela conta que, nesse período aqui, Pedro, que era um discípulo de Jesus, né, ele pregava aos judeus, como todos os outros. Só que Deus, ele queria que a mensagem do evangelho ela fosse espalhada para todas as pessoas, não só os judeus, como eles achavam, né? Eles achavam que a mensagem do evangelho, que o sacrifício de Jesus seria apenas em favor do seu povo, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que alcançasse toda a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre isso. Graças a essa experiência aqui de Pedro e Cornélio. Por que que eu estou falando isso? Porque nessa experiência, Pedro ele vai orar ao Senhor. Cornélio, ele não era judeu. Naquele contexto, os judeus e os não-judeus, eles não se entendiam. Eles não podiam nem se falar. Imagine só um ir na casa do outro, eles não podiam se alimentar junto, eles não podiam ter relacionamento, só para vocês entenderem. Mas só que Jesus, ele tinha um plano maior, né? E para isso, ele deu a Cornélio primeiro uma visão, onde Cornélio precisa mandar ali algumas pessoas e encontrar Pedro, e ele dá uma visão a Pedro, onde um lençol desce do céu, e ali tem vários animais que são considerados pelo povo judeu impuro. E ele recebe uma ordem clara do Senhor. Pedro mata e come. E isso se repete por 3 vezes e ele fica sem entender essa visão. Porém, quando os homens que Cornélio enviou, porque Deus já havia falado com Cornélio, chegam até a casa que Pedro estava hospedado, o Espírito Santo fala com ele, vá com esses homens, e aí ele começa a compreender essa visão, né? Porque esses homens falam que é para ele ir até a casa de Cornélio, e Cornélio ali era um não-judeu. E ele tinha entendido do Senhor que era para ele ir. Só que para vocês entenderem, imagina um povo todo que ficou anos acreditando que eles não poderiam se relacionar. E aí, de repente, Deus manda Pedro até a casa de um não-judeu, né? É de uma... Assim, se a gente for parar para analisar, é tipo assim, a gente recebendo uma ordem de uma coisa que a gente nunca na vida imaginou fazer. Mas é aí que mora o segredo, né? O evangelho, ele não é sobre nós, ele é sobre Deus, ele é sobre o plano dele. E Pedro, assim, obedece. Ele vai até a casa de Cornélio, lá ele entende que o evangelho ele vai precisar ser difundido para todas as pessoas. Ali aquelas pessoas, elas recebem o batismo do Espírito Santo, elas são batizadas em águas, e assim a boa nova do evangelho é espalhada por todas as pessoas, né? Para todas as pessoas e não apenas para os judeus. Só que o que acontece? Quando os apóstolos e outros seguidores de Jesus, que eram todos judeus, ficam sabendo que Pedro havia ido até a casa de um não-judeu, tinha se relacionado com ele, com todas as pessoas que estavam ali na casa dele, tinha se hospedado com eles, tinha comido com eles, que tudo isso aqui era proibido, né? Era algo que não poderia acontecer, né? Esse relacionamento. Então, eles começam a questionar, eles acham, aqui no capítulo 11,
falam que eles criticaram Pedro dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com ele. Eles não eram circuncidados, eles não tinham a aliança que Deus havia feito com Abraão. Então, portanto, eles não eram considerados povo de Deus, né? E ali Pedro, ele vai e explica tudo o que aconteceu, que Deus havia falado com ele, que Deus falou com Cornélio e que ele foi direcionado pelo Espírito Santo. E ali Pedro finaliza a explicação dizendo: e quem era eu para ir contra Deus? E eu achei bonito essa frase de Pedro, né? Porque, como eu falei para vocês no título desse vídeo, se você recebeu um direcionamento claro do Senhor, cumpra, obedeça. Independente do que as pessoas vão falar, independente se as pessoas não vão concordar, não vão entender, não importa. Se você tem certeza que foi da parte do Senhor, obedeça, porque depois ele te justifica. E depois que Pedro ele explica, aqui no capítulo 11, versículo 18, vai dizer assim: quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então, o que foi que aconteceu aqui? Deus, ele justificou Pedro, a obediência de Pedro. Ele fez com que as pessoas entendessem que sim, ele estava quebrando um paradigma, que sim, ele estava fazendo algo que era diferente, que era incompreensível para eles até aquele momento, mas que o Senhor havia ordenado. E Pedro, ele se manteve fiel à ordem que ele recebeu. Graças a isso, o evangelho foi difundido para os não-judeus e até hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer a boa nova do Senhor e tendo a oportunidade de nos arrepender e ganhar o nosso lugar no reino de Deus. Olha que coisa linda, né? Imagine só a gente, o quanto que às vezes nós entendermos que Deus está nos dando uma ordem, obedecer essa ordem não vai impactar na vida de outras pessoas, né? Então eu finalizo esse vídeo dizendo aqui para vocês novamente: se vocês receberem uma direção clara da parte de Deus, e a gente, para receber esse tipo de direção, a gente tem que fazer o que Pedro e Cornélio estavam fazendo. Eles eram homens que buscavam a Deus, que eram servos de Deus, e eles estavam orando e buscando ao Senhor quando eles receberam essa direção. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo que Deus tem direcionamentos para nos entregar e que vai impactar a vida de outras pessoas, mas para isso precisamos nos debruçar e procurar e buscar a presença dele, tá bom? Um beijo.